Olá, um abraço para você que está sempre conosco. Estamos começando uma nova temporada do programa Virou Notícia. E como você pode perceber, estamos com cenário novo. Parabéns à equipe de produção por nos proporcionar este belo e dinâmico cenário. Estamos em sua casa e você curte a nossa também, é claro. Durante nosso período de férias, você pôde conferir alguns programas que exibimos durante o ano de 2017. Muita coisa rolou por aqui durante mais de 40 programas na temporada passada. Agora, vamos começar mais uma remessa de novos programas só para você que nos acompanha. E continuamos batendo na mesma tecla. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, entre em contato conosco. Acesse a nossa página no Facebook ou envie um e-mail para tvalfenas.educativa@unifenas.br ou ainda ligue para o telefone 3299-3030. Então, não vamos perder tempo. Confira o que será destaque no programa desta semana. A Alfenas tem representante na Copa Regional de Futebol Amador. É o Alfenas Esporte Clube, representado pelo atual campeão amador local, o Divino Rodosul. 28 equipes das regiões Sul e Sudoeste de Minas participam do torneio e o time de Alfenas estreia em casa diante de sua torcida. Você verá também que o ex-craque do futebol mineiro e brasileiro, Dirceu Lopes, esteve em Alfenas para uma noite com os torcedores do Cruzeiro. O baixinho mágico do Cruzeiro passou por aqui e deu autógrafo do livro O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, que conta toda a sua trajetória no futebol. O programa Virou Notícia, nova temporada, está no ar. Vamos lá, o pontapé inicial da nova temporada do programa Virou Notícia é em alto astral, isso mesmo, bem lá no alto. O futebol amador de Alfenas está em alta. No início do ano tivemos o encerramento da Copa Master 35. Nos próximos programas estaremos mostrando a final entre Chapadão e Hamburgão. E também começou agora, há 2 semanas, a Copa Alterosa de Futebol Amador, competição que reúne 28 equipes de 27 cidades da região. Alfenas está representada pelo Alfenas Esporte Clube e o time escolhido para brigar pelo título foi o Divino Rodosul, atual campeão amador de Alfenas. A nossa seleção já jogou 2 vezes. Na estreia, dia 11 de março, em Varginha, o Alfenas Esporte Clube empatou com a seleção de Varginha em 2-2. Os gols alfenenses foram de Elivelton Rufino e do seu filho, Gabriel. E neste domingo que passou, o Alfenas Esporte Clube estreou diante de sua torcida. No estádio Rachid Bessaliba, o selecionado alfenense recebeu o Poço Fundo Futebol Clube. E debaixo de um sol escaldante, os 2 times proporcionaram um futebol razoável para um bom público que foi ao estádio Rachid Bessaliba. Eu e o cinegrafista Marcos Virtudes estivemos lá e captamos tudo o que aconteceu neste encontro entre Alfenas e Poço Fundo. Veja o que de melhor rolou neste segundo jogo das 2 equipes pelo regional. Enfim, a torcida de Alfenas pôde ver o seu representante entrar em campo, em casa, para a disputa de uma partida válida pela Copa Regional de Futebol Amador, competição que reúne 28 equipes de 27 cidades do Sul e Sudoeste de Minas. O confronto é diante de Poço Fundo Futebol Clube, que vem de derrota na estreia e quer a recuperação. Nosso time está bem preparado e bem focado no jogo. Esperamos que dê tudo certo para a gente. Que análise você faz dessa equipe de Poço Fundo? A nossa equipe é uma equipe bem reunida, entendeu? Alguns jogam para fora, outros em outras regiões, mas a gente decidiu reunir o time em um só, para que possamos fazer uma equipe forte. O time perdeu a primeira partida em casa. Como vem para esse jogo aqui? A equipe foi meio preparada, acho que o primeiro jogo, por causa do nervosismo, por causa de estar em casa, a gente fez até uma boa partida, mas infelizmente no final tomamos 2 gols meio bobos, mas a equipe está bem, preparada, ganhamos forte, espero conseguir um belo resultado. Pelo lado alfenense, a expectativa de estrear diante de sua torcida também é grande.
O Alfenas Esporte Clube vem de empate em Varginha e quer os 3 pontos do jogo. No grupo, a ausência importante do meia Elivelton Rufino, mas o time está pronto para a batalha. A expectativa é boa, né? A gente veio treinando essa semana, treinou bem ontem. A gente fez um bom treino e espero que possa fazer um bom trabalho hoje, porque a gente possa sair com os 3 pontos. Até que ponto a ausência do Elivelton pode fazer falta para aqui? A gente sabe que ele vai fazer falta, que uma bola parada, ele perto da área é muito perigoso para o adversário, mas quem está substituindo, tem certeza, vai substituir em altura. A gente vem treinando já tem umas semanas já. A estreia fora de casa foi positiva, a gente estava ganhando. Com uma falha a gente acabou cedendo o empate, mas a expectativa é enorme para fazer um grande jogo em casa e sair com os 3 pontos. Celso, expectativa para estrear em casa? A expectativa é muito boa, Valdir. O pessoal está aí animado aí e fizemos uma boa estreia lá em Varginha lá. Então nós viemos aí com o intuito de fazer um bom jogo, uma expectativa tranquila. Sob sol forte da tarde de domingo, o jogo começa com a promessa de uma disputa leal e corrida. E o primeiro lance de perigo é de Poço Fundo. Tifu chuta forte da entrada da área e obriga o goleiro Celcinho a defender com rebote. Depois, só o time de Alfenas passa a ser o dono do jogo, com várias oportunidades. Porém, a pontaria dos atacantes e dos meias alfenenses não estavam lá essas coisas. A maioria dos arremates foram para longe do gol. Até mesmo esta boa jogada de Gabriel Rufino aqui pela direita, mas o cruzamento é muito forte. Como falamos lá no começo, o sol é forte e o calor intenso. Então, o árbitro dá um tempinho. Tempo técnico. E na volta, uma excelente oportunidade. Leonardo Tuquinha ganha o presente no meio-campo, avança e toca para Jonathan Santos, na esquerda. O atacante chuta forte. O goleiro defende, na sobra, Leonardo Tuquinha dá o voleio mais para fora. E antes de balançar a rede, Lucas Silva tem essa oportunidade. Após cobrança de escanteio aqui da direita, a bola sobra para ele, que chuta forte e o goleiro pega com rebote. Mas depois, aos 34 minutos, não tem jeito. Jogada trabalhada aqui pela direita e a bola vai sobrar lá no meio para o meia Luquinhas. Ele ajeita e enche o pé. E a bola desvia no zagueiro e morre no ângulo. O goleiro Fábio fica vendido no lance e vê a bola no fundo das redes. Belo gol, Alfenas 1, Poço Fundo 0. O gol anima o time de Alfenas, que corre atrás do segundo. Cria oportunidades e termina o primeiro tempo com essa boa jogada de Matheus Souza. Ele avança e chuta forte. O goleiro Fábio faz defesa e coloca a bola a escanteio. Final de primeiro tempo, Alfenas 1, Poço Fundo 0. O público de Alfenas atendeu o chamado e foi ao estádio Rachid Bessaliba e viu um segundo tempo mais ousado por parte do time de Alfenas. Vamos lá. Logo no início, Jonathan escapa aqui pela esquerda, vai à linha de fundo e cruza. A zaga tira. A equipe alfenense é mais jovem, com média de idade em torno de 22 anos e tem fôlego de sobra. O volante Paulo Sérgio Tucci rouba a bola antes da linha do meio-campo, puxa o contragolpe e toca para Fabrício Teslar, lá na direita. O atacante avança e chuta rasteiro. A bola passa pelo goleiro e Jonathan empurra para as redes para marcar o segundo gol do Alfenas Esporte Clube. Veja de novo. Mas o time de Poço Fundo reage e tenta chegar de qualquer forma ao primeiro gol. O atacante Tifu é o jogador mais perigoso do time visitante. Ele tenta várias vezes, até que aos 35 minutos o volante Gustavo Rodrigues faz este pênalti lá pelo setor direito de defesa. O árbitro aponta a linha da cal e quem cobra? Ele, Tifu, com categoria sem defesa para Celcinho Júnior. O primeiro de Poço Fundo, 2-1. Até que o time de Alfenas acorda para o jogo, aos 40 minutos, jogada rápida de Jonathan, e ele toca para Fabrício Teslar, que marca com categoria. Belo gol, veja de novo. Alfenas 3, Poço Fundo 1. E aos 43 minutos, Diego Sodinha cobra a falta aqui da direita e a bola chega ao zagueiro Alexandre, que não titubeia e manda para as redes. Alfenas 4, Poço Fundo 1.
veja de novo o gol que premiou o time de Alfenas e o aniversariante do dia. Hoje eu fico feliz, né, que hoje é meu aniversário, né, fazendo 26 anos de idade, tive a oportunidade de fazer o gol, agora é correr para o abraço, né? A gente sabe que foi um jogo difícil, mas conseguimos sobressair, né? E vamos embora para o próximo. Parabéns, Alexandre, pelo gol e pelo presente de aniversário. E o jogo termina com a primeira vitória do Alfenas Esporte Clube no Regional, 4-1. O goleiro Fábio, de Poço Fundo, fez boas defesas, mas não impediu a goleada. O time bem que tentou, né, Fábio? O time tentou, mas com alguns azares ali acabou atrapalhando a gente nessa partida. Agora pensar no time de Varginha. Pensar no time de Varginha agora e cabeça erguida, porque tem muito campeonato pela frente ainda. Aos alfenenses, gols na hora certa. Fabrício entrou no momento importante do jogo, deu praticamente um para o John fazer e fez outro. Um resultado importante, né? Resultado importante, né? Primeiro jogo a gente veio de empate e pra gente que vem do banco dá uma moral a mais, né? Uma confiança a mais. Jonathan, uma vitória expressiva da equipe hoje em casa, dá mais tranquilidade, né? Dá mais tranquilidade no campeonato, né? A gente empatou o primeiro jogo fora de casa, uma vitória dentro de casa é muito boa. Resultado altamente importante para a equipe na caminhada, né, Celso? Foi um resultado muito importante e esses 4-1 aí deu um ânimo para nós aí nesse campeonato aí, né? Que veio dando confiança pro grupo, que por ter muito criticado ainda por ser um grupo novo que nunca jogou um campeonato desse nível, mas eu firmei que nós vamos chegar longe nesse campeonato. Essa vitória expressiva por 4-1 para a equipe de Alfenas é um resultado importante. O time segue na caminhada rumo ao título do campeonato regional. É claro que ainda há muito que acertar. O time é jovem, o técnico Celso Pereira vai ter muito trabalho para poder esquematizar a equipe. Apesar do conjunto, é preciso ter seriedade e muita capacidade para buscar resultados também fora de casa. Próximo jogo agora é na cidade de Machado, diante da equipe do Machadense. A expectativa é de que a equipe repita o bom futebol que vem apresentando lá na cidade vizinha. Valeu, garotada do Alfenas Esporte Clube, por essa boa vitória e goleada sobre Poço Fundo. No outro jogo da chave D, em Machado, o Recreativo Machadense venceu a seleção de Varginha por 4-0. E o programa Virou Notícia vai para o intervalo e você vê em instantes. Dirceu Lopes, craque do futebol mineiro e brasileiro das décadas de 60 e 70, esteve em Alfenas para uma noite com os torcedores do Cruzeiro. O baixinho mágico do time celeste passou por aqui e deu autógrafo no livro O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, que conta toda a sua trajetória no futebol. Não saia daí porque voltamos em instantes. Aguarde. Começamos o segundo bloco deste nosso programa te informando que o esporte especializado de Alfenas está em alta. Isso mesmo, o futsal feminino e masculino estão participando da Copa da Lidarp, a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo. E começaram bem, com boas vitórias, tanto no masculino como também no feminino. Semana que vem, estreia das categorias Sub-17. E o handebol masculino de Alfenas fez torneio em casa com outras 8 equipes da região e levantou pela primeira vez o caneco na categoria masculina. E a Copa Alfenas de Futsal, o tradicional Copão de Alfenas, está com a bola rolando no ginásio poliesportivo, ainda em sua primeira fase. No desenrolar dos nossos próximos programas, vamos trazer todos os detalhes dos esportes especializados para você. Estivemos na cobertura do handebol e estamos também preparando matéria do Copão também. Aguarde em breve informações aqui só para você, hein? Bom, você que é um amante do futebol da velha guarda, deve ter visto ele jogar. Se não viu pessoalmente, pelo menos em vídeos gravados ou ao vivo pela TV. Dirceu Lopes Mendes, craque do futebol mineiro e brasileiro das décadas de 60 e 70, esteve em Alfenas para uma noite com os torcedores do Cruzeiro. Baixinho mágico do time celeste passou por aqui e deu autógrafo no livro O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, que conta toda a sua trajetória no futebol.
Dirceu Lopes visitou os estúdios das rádios Atenas FM e Cultura M e deu entrevista exclusiva ao programa Virou Notícia. Falou de sua trajetória no futebol brasileiro e mundial, falou da decepção por não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 70. Falou de tudo um pouco, com imagens de Marcos Virtudes. Acompanhe a passagem de Dirceu Lopes por Alfenas e toda a entrevista concedida ao programa Virou Notícia. Para os jovens atuais que vivem o dia a dia de grandes atletas como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, falar desse aí, bom, nenhum destes três ou outros que se despontam no futebol mundial hoje em dia pode ser comparado a este craque, de belos dribles, de gols mirabolantes e de um futebol requintado. Claro, tudo a seu tempo e guardadas as devidas proporções de suas épocas. Se Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e alguns outros são os craques da atualidade e levam alcunhas de mestres do futebol renovador, esse aí, baixinho como pouco mais de 1,60 m, foi marcado como o príncipe do futebol. Sim, o príncipe, porque o rei era outro, claro, Pelé. Esse baixinho de 71 anos de idade hoje é Dirceu Lopes Mendes, craque do futebol brasileiro que despontou no Cruzeiro Esporte Clube nas décadas de 60 e 70. Foi no time mineiro que Dirceu Lopes colecionou diversos títulos. Marcou lindos gols. Foi dono de vários prêmios no futebol nacional. Uma vasta história que, se contada aos meninos de hoje, eles vão entender sim. Vão, porque o vídeo poderá mostrar a magia do futebol praticado pelo príncipe dos gramados. Dirceu Lopes, um dos maiores craques do futebol brasileiro e mundial, está em Alfenas. Ele vem para uma noite de autógrafos e também para participar de evento particular. Vamos conversar com ele para falar um pouquinho sobre futebol, claro. Não poderia ser diferente, né? Dirceu Lopes, um abraço para você. Eu gostaria que você falasse primeiro como era jogar futebol na época áurea dos anos 60 e 70. Para mim foi uma coisa gratificante na minha vida, né? Porque quando menino lá em Pedro Leopoldo, eu sempre sonhava ser um jogador de futebol, ser um jogador do Cruzeiro, e tive a felicidade de tudo aqueles sonhos de menino que sonhava, tudo aquilo que eu imaginava, que eu pensava. Aliás, eu fui até mais do que aquilo que eu pensava, que foi uma carreira muito vitoriosa, vestindo a camisa do Cruzeiro, jogador de seleção brasileira, né? Cheguei até o máximo que um jogador pode chegar, que é na seleção da FIFA. Este baixinho de voz mansa e serena, com semblante bastante tranquilo, passou por Alfenas e caiu como uma luva durante a entrevista nas rádios Atenas FM e Cultura M. Ele conversou comigo e falou de tudo um pouco. Agradeceu a oportunidade de estar falando pela primeira vez com o torcedor de Alfenas e região e disse que o futebol foi tudo o que ele almejou na vida e conseguiu. Dirceu Lopes contou toda a sua trajetória no futebol, em especial quando vestiu a camisa do Cruzeiro. Foi no time celeste que realizou seu sonho de menino. Foi com a camisa azul estrelada que esse agora senhor, mas na época menino de pernas curtas, se transformou num dos maiores astros do futebol, não só brasileiro, mas internacional também. E por isso mesmo ele fala da alegria de ter vestido por quase 2 décadas seguidas a camisa do Cruzeiro Esporte Clube. Não tem palavras. Não sabe medir tamanha alegria e satisfação pelas quais passou. Então muitas das pessoas às vezes me dizem, né, você nasceu errado, você nasceu numa época errada do futebol. Eu sempre costumo dizer não, Deus foi tão complacente comigo que eu, nessa etapa de vida, em termos daquilo que eu pensava na minha vida, foi perfeita. Eu não tenho palavras para expressar aquilo que aconteceu na minha época, né? Porque um Cruzeiro era o terceiro de Minas, né? O clássico do futebol mineiro era Atlético América, né? Considerado o maior clássico do futebol mineiro. O Cruzeiro era o terceiro e aí, quando nós chegamos lá no Cruzeiro, juntamente com o Tostão, com o Piazza, com o Natal, o Raul, o Evaldo, enfim, montamos
um time que modificou o futebol brasileiro, o futebol mineiro, o futebol brasileiro, e nos tornamos uma equipe do mundo, né? Quer saber qual foi a maior conquista deste baixinho? Fala aí, Dirceu. A maior conquista, não só a minha como jogador, mas eu quero crer que pela sua importância o título de 66, todos, né, foram importantes, todos, mas o título de 66, diante do Santos de Pelé, foi o maior título da história do Cruzeiro. Mas nem tudo foram flores, ou melhor, troféus, títulos e alegrias na vida esportiva de Dirceu Lopes. O tempo era o final da década de 60. O futebol brasileiro era o melhor do mundo. A seleção brasileira já era dada como franca favorita para conquistar o Mundial de 1970. Em 1968, Dirceu Lopes vestiu a camisa canarinho com o técnico João Saldanha. Porém, às vésperas do Mundial, por questões políticas, houve troca de comando e a seleção brasileira passou a ser dirigida por Zagallo. Foi aí então que veio o baque. Dirceu Lopes não foi convocado para o Mundial do México de 1970. Foi uma coisa muito forte que aconteceu na minha carreira, né? Foi uma coisa assim, realmente que na época me chocou e me entristeceu muito. Mas a minha carreira foi uma carreira tão vitoriosa que são fatos que acontecem na vida da gente, né? Felizmente não deixou marcas. Eu continuei a minha carreira conquistando títulos, vitórias e jogando por esse mundo afora, enfim. Foi triste para mim, mas de certa forma me conformo porque sou considerado, não fui o único, que tem um jogador do Palmeiras, que todos aqueles que gostam de futebol já viram falar, que é o Ademir da Guia, então são considerados os maiores injustiçados do futebol brasileiro. Política, né? Política. Infelizmente, golpe militar. Mas, enfim, é como eu disse, né? Foram tantas alegrias, tantos títulos, conquistas, enfim, que essa mancha não me deixou, não me trouxe transtorno nenhum. Isso mesmo, Dirceu, sem transtorno, porque o melhor estava por vir. Bom, sem dúvida alguma, o maior parceiro que eu tive foi o Tostão, né? Mas o maior jogador que eu vi jogar, para mim, Pelé e Garrincha foram inigualáveis. São os maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Diferença do futebol da sua época, Dirceu, para o futebol de hoje. A gente vê muitos jogadores produzidos em laboratórios hoje, antes era técnica. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Sim, o futebol brasileiro teve uma forte caída, porque tentaram, depois da Copa de 74, quando o Brasil foi um fracasso na Copa de 74, de lá para cá, tentaram colocar no futebol brasileiro a força física, tal qual o nosso futebol perdeu o prestígio, perdeu o título, perdeu o respeito, enfim. Mas é com alegria que eu vejo, né? Logo após o surgimento do Messi, que é, sem dúvida alguma, para mim, o melhor jogador de futebol do mundo, porque os baixinhos, os jogadores de baixa estatura, haviam sido marginalizados. E o futebol brasileiro tem duas épocas distintas, antes e depois do Messi. Porque aí voltou a ser, dar oportunidade para os jogadores de baixa estatura, e hoje o futebol brasileiro voltou a ser respeitado depois da entrada do Tite na seleção brasileira. Acho, inclusive, que a seleção brasileira é o maior concorrente da Copa do Mundo desse ano. Bom, Dirceu Lopes veio a Alfenas para um evento particular. Aproveitou para uma noite especial com amigos e torcedores do Cruzeiro. Ele esteve em um restaurante no centro da cidade. Lá, chegou com tranquilidade, com a paciência e humildade que Deus lhe deu. Conversou com fãs e torcedores, posou para fotos, e todos queriam tirar uma casquinha com seu ídolo. Autografou as poucas edições de um livro que traça seu perfil. Narra sua trajetória no futebol brasileiro, mais precisamente no Cruzeiro. Sobre o livro O Príncipe e a Real História de Dirceu Lopes, o ex-craque fala. Geralmente, a gente é suspeito de falar, né? Porque geralmente a gente são os mais bonitos, né? Os filhos da gente geralmente são os mais bonitos, mas não é o caso. Eu tenho certeza de que aqueles que adquirirem o livro vão ficar muito felizes, vão estar satisfeitos, porque realmente é uma história verdadeira de um menino de Pedro Leopoldo, de uma família humilde, cujo sonho tinha de jogar futebol, jogar no Cruzeiro e poder dar conforto à sua família, né? E através do futebol eu consegui
todas aquelas coisas em que eu almejava, que era um sonho meu, e costumo dizer que Deus foi tão complacente comigo que foi muito mais daquilo que eu pensava, que eu pedia a Ele em minhas preces. Paulo Afonso Cambraia foi um dos intermediários da vinda de Dirceu Lopes a Alfenas. Ele fala do craque que vestiu a camisa do Cruzeiro e da alegria de estar lado a lado do Príncipe. É uma surpresa tão agradável para mim, porque essa vinda surgiu assim. O meu genro falou um dia comigo, conversando, que gosta de manhã de futebol, meu genro, e perguntou: para você, São Paulo, qual o maior jogador que o Cruzeiro já teve? Outro falou: olha, não já teve, como tem, como sempre será, né? Dirceu Lopes. Mas isso nem sonhava, né? Aí ele falou assim, para mim, Dirceu é incomparável. Aí é verdade, não conheci o Dirceu. Aí ele pegou, falou: então tá bom. Entramos em contato, Dirceu Lopes. Você está brincando comigo? Já estou meio velho para essas emoções muito grandes aí, rapaz. Ele falou: não, já está confirmado, Dirceu. Bom, não precisa a gente falar que você já conviveu hoje com ele, como convivendo agora, né? De você olhar na pessoa e ver, você já sabe do caráter do homem. Quando você, não é verdade, você olha e já o Dirceu, assim, surpreendeu em todos os pontos, né? De simpatia, de atenção, porque nós conversamos muitas vezes por telefone, sempre atencioso. Então é esse o prazer de tê-lo aqui em Alfenas, sabe? É esse o prazer, e que espero que seja a primeira de muitas vezes, né, se Deus quiser. Como é que é receber o carinho da população, dos torcedores do Cruzeiro, na sua chegada aqui? Como eu disse, né, em outra oportunidade que a gente conversou, não tem dinheiro que paga uma coisa dessa, né? Receber palavras do senhor, uma pessoa de sucesso como é o seu Paulo. Então, para mim é uma honra muito grande, o prazer é meu de estar aqui, né, pela primeira vez nessa cidade, receber o carinho, né, não só da torcida do Cruzeiro, né, especialmente da torcida do Cruzeiro, de pessoas tão ilustres igual o São Paulo. Para mim é uma alegria que não sei expressar em momentos como esse. Na minha opinião, foi o maior craque da história do Cruzeiro. Muito melhor do que o Tostão. Para mim não teve igual. Foi um jogador diferenciado? Diferenciado. Se fosse hoje, se ele jogasse bola hoje, ele estava bilionário. Real Madrid, Barcelona. Melhor do que Neymar, melhor do que esse povo tudo aí. Para mim foi o melhor jogador da história do Cruzeiro. Esta é a primeira vez que Dirceu Lopes pisa em solo alfenense. Imagina como ele se sente? Eu fico gratificado por isso. Eu sempre costumo, a oportunidade de dizer, que não tem dinheiro que compra esse carinho que o torcedor tem para comigo, né? Não só, lógico, mas com todos nós de 66. É uma coisa assim que eu não tenho explicação da maneira que a gente é tratado. E veja bem, como é importante a história, né? Não são só pessoas de idade, crianças, adolescentes. Então é uma coisa assim, fora do normal. Com a experiência adquirida ao longo de sua carreira e com a convivência com filhos e netos, Dirceu Lopes deixa um recado para jovens e adolescentes de hoje. O que eu quero dizer é que hoje sou um senhor de idade, né, 71 anos de idade, tenho 4 filhos, 3 netos, e eu digo que vale a pena ser bom, vale a pena ser um bom filho, porque não tem dinheiro que paga uma coisa dessa. Então, a mensagem que eu quero deixar para as crianças, para os adolescentes, é isso. É que fiquem afastados dessa droga que está aí, essa violência desenfreada que está aí, porque eu tenho certeza de que os nossos governantes, essa mudança que vai haver na política, eu tenho certeza que vai haver uma mudança de mentalidade e que os jovens, as crianças, os adolescentes voltam a ser novamente valorizados nesse país. Este é Dirceu Lopes Mendes, um senhor de Pedro Leopoldo que serviu e serve de exemplo de vida para todos nós. Toda a sua biografia está registrada nesta pequena enciclopédia de apenas 344 páginas. O Príncipe, a Real História de Dirceu Lopes, uma obra escrita pelo jornalista Pedro Blanc. Valeu, Dirceu. Todos nós, torcedores sem escudo de todas as crenças do Brasil, te agradecemos. De sola, mandando no peito de quem põe no chão, mete o pau e faz gol de letra e sacode a geral. O samba tá
virou camisa 10 da seleção. E a ginga de Mané Garrincha então é o samba mais puro que vem do coração. Quem é bom de bola e quem é bom de samba. Bom lançamento, perigo, perigo, atenção, caiu o primeiro gol, Dirceu Lopes. Muito bem, pessoal, muito simpático Dirceu Lopes, hein? Dedicou atenção a todos que queriam estar perto dele. Valeu pela entrevista. Bom, e o primeiro programa Virou Notícia da nova temporada fica por aqui. Eu lembro que você pode participar enviando sugestões para o nosso programa. Acesse a nossa página no Facebook ou envie um e-mail para tvalfenas.educativa@unifenas.br. Para você, um forte abraço e até a próxima.